Galera, agora nós vamos trabalhar a parte de energia, particularmente a energia trabalho, tá? Então vamos aprender a calcular esse tipo de energia agora que se chama trabalho. O que é isso? O trabalho é a energia que é transferida a um corpo, fazendo que esse corpo se desloque, né? Dando energia, ele dá energia para esse corpo e, em consequência disso, ele se desloca. E quando isso acontece, realizou-se um trabalho. Então, numericamente, nós vamos classificar o trabalho como a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, tá? Vai entrar um cosseno aqui. É só pegar a força e multiplicar pela distância. Como consequência disso, quando a gente achar o trabalho, como se está falando em energia, a unidade vai ser joule. E a unidade pode também ser Newton vezes metro, porque Newton vem da força e o metro vem da distância. Certo? Muito bem. E esse cosseno aqui, no meio? Não é difícil trabalhar com ele. Funciona assim. Existem 3 classificações para energia-trabalho. Nós podemos chamar o trabalho de trabalho motor. Quando ele recebe esse nome, é porque ele está favorecendo o deslocamento. Vamos supor que eu tenha um carrinho aqui e vá fazer uma força para empurrar esse carrinho. A minha força está fazendo o carrinho se movimentar. Essa força está favorecendo o movimento do carrinho. Então, o trabalho que é feito para deslocar esse carrinho é chamado de trabalho motor. E para eu calcular o trabalho dele, vai ficar só força vezes distância. Por quê? Porque toda vez que o trabalho for motor, o cosseno de θ vai ser 0 graus. Por quê? Porque a força em relação ao deslocamento vai estar fazendo um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 0 graus é 1. Vocês lembram por quê do ciclo trigonométrico? O cosseno, ele está com sono. O cosseno está deitado. Ele está aqui, ó. Esse é o cosseno. Então, existem alguns valores aqui que nós temos que guardar. Esses valores são, se eu for calcular o cosseno de 0 graus, ele é exatamente igual a 1. Por quê? Porque ele coincide com o rainho aqui que nós colocamos como unidade. 1. Cosseno de 0 graus é 1 porque ele coincide com a função cosseno, tá? Então, eu tenho que cosseno de 0 graus é 1. Depois, o cosseno de 90 graus é 0. O cosseno de 90 graus é 0, porque eu não dei a função cosseno no 90 graus, ó. Cosseno de 90 graus é 0. O cosseno de 180 graus, ele é ao contrário desse aqui. Ele está desse lado aqui, ó. Então, ele vale agora menos 1. O cosseno de 180 graus vale menos 1. Ele está projetado do lado negativo do unitário, tá? São esses 3 valores que nós vamos usar. Esse cosseno de 0 graus é quando eu tenho trabalho motor. Esse cosseno de 90 graus, ele vai estar parado, né? É o trabalho nulo. E esse cosseno de 180 graus é o trabalho resistente. Vou explicar cada um para vocês, tá? Com mais espaço aqui, né? Então, vocês aprenderam a achar os cossenos aí da vida. Vamos ver um exemplo de cada um. Ó, é assim. Vamos supor que o deslocamento seja nesse sentido, e a força está favorecendo o deslocamento. Nesse caso, houve trabalho. Por quê? Porque houve deslocamento. Para haver trabalho, precisa haver deslocamento. Então, houve trabalho, porque ele se deslocou. Vamos supor uns 2 metros. Ele se deslocou. Aí, como eu faço para calcular esse trabalho? Vamos supor que eu esteja empurrando esse carrinho com uma força de 10 newtons, tá? Para eu calcular esse trabalho, cuja fórmula é força vezes distância vezes cosseno de θ, vamos pôr a fórmula aqui em cima. A formulinha é força vezes distância vezes cosseno de θ, né?
ela vai ser 10, 2, e o cosseno vai ser cosseno de 0 graus. Por quê? Porque o ângulo entre a força e a distância, o deslocamento, é zero, tá vendo? Eles estão no mesmo sentido, não tem ângulo, ó. O ângulo é zero graus de ângulo, não tem nenhuma abertura entre esses dois vetores. Então, o cosseno é 0 graus. 10 vezes 2 dá 20, e o cosseno de 0 graus vale 1, como a gente já viu. O cosseno de 0 graus vale 1. Ó, cosseno de 0 graus vale 1. Aí eu termino com um trabalho igual a 20 joules. Nós vamos usar joules para colocar a unidade. E vou falar que isso aqui recebe o nome de trabalho motor. Recebe o nome de trabalho motor porque ele favorece o deslocamento, ele ajuda o deslocamento, ele não atrapalha, ele favorece. Então, é chamado trabalho motor. É esse primeiro caso aqui. Toda vez que o cosseno de θ for igual a 1, é trabalho motor, porque ele está indo no sentido do movimento. Muito bem. Agora, vamos ver um exemplo de trabalho resistente. Como seria um trabalho resistente? Vamos supor que agora esse deslocamento continue sendo 2 metros, mas só exista uma força aqui, que seria, por exemplo, a força de atrito, né? Que também seja 10 newton, por exemplo, não é? O que aconteceu agora para eu calcular a minha energia trabalho? Eu vou colocar a força, que ela vai ser dada para mim como menos 10 agora, porque ela está contrária ao sentido do movimento. Ele está se deslocando para lá, esse é o sentido do movimento dele, só que a força é a força de atrito, ela sempre é contrária ao movimento, a força de atrito, não é? Então, ela vai ser menos 10 vezes 2. E o cosseno? O meu cosseno vai ser cosseno de 180 graus. Por quê? Porque a força está para cá e o deslocamento está para cá, não está? O ângulo entre eles é 180 graus, entre esses dois vetores agora, ó. 180 graus, quanto vale o cosseno de 180 graus? Vale menos 1, tá? Então, o meu trabalho vai dar negativo, vai ser menos 10 vezes 2 vezes menos 1, então não vamos considerar aqui negativo, tá? Ele vai dar menos 20 joule. Meu trabalho ele vai ser negativo, vai ser menos 20 joules. Não precisa pôr o sinal negativo na força, desculpa. Ela já vai estar aqui representada no cosseno de 180, que é menos 1. Vai dar menos 20 joules. O trabalho deu negativo. Quando o trabalho dá negativo, isso implica que é um trabalho resistente. O trabalho resistente é aquele que age contra o deslocamento, tá? Ele está contra o deslocamento agora. Contra o deslocamento. É um trabalho resistente e ele é negativo. É esse aqui, tá? Tudo bem? E o último exemplo é o trabalho nulo. Vamos fazer um. Vamos supor que uma pessoa esteja segurando um saco de 500 quilos acima da cabeça. Ela está fazendo isso. Essa pessoa não está realizando trabalho. Por quê? Porque não tem deslocamento. O deslocamento é zero. Quando eu vou achar meu trabalho, vai ficar a força que ela está fazendo, né? Que tem o peso dela aqui, ó, e aqui tem essa força resistente, vezes a distância, que é zero. Ela não está se deslocando. Então, já não precisa fazer mais nada, o trabalho é zero. Então, quando não há deslocamento, meu trabalho é zero. Isso acontece quando o ângulo é 90 graus. Ele está fazendo 90 graus.
a minha força está para cima, ó. E aqui seria a direção do deslocamento da pessoa, né? O ângulo é 90 graus. Toda vez que o ângulo for 90 graus, o trabalho vai dar zero. E a gente chama de trabalho nulo. Toda vez que o trabalho é nulo, é porque o cosseno de θ deu zero. Ou seja, o meu θ é 90 graus. O meu θ é 90 graus. Então, tem 3 tipos de trabalho. Trabalho motor, trabalho nulo e trabalho resistente. O que é trabalho motor? Trabalho motor é quando o trabalho ajuda no deslocamento, na direção do deslocamento. Ele é a favor do deslocamento. Trabalho resistente é quando ele é contrário ao deslocamento. Por exemplo, a força de atrito. Não precisa colocar o sinal de menos na força de atrito, porque vai aparecer no cosseno de 180 graus. E o trabalho nulo é quando não tem deslocamento, que já é zero. Não tem deslocamento. No exemplo, uma pessoa fazendo uma força para cima aqui, sem sair do lugar. Certo, gente? Esse é o conceito da energia trabalho. Às vezes, não dá para calcular o trabalho por essa fórmula. Força vezes distância vezes cosseno de θ. Às vezes eles dão o gráfico para a gente, mas se a gente calcular a área do gráfico, a gente consegue calcular o trabalho. Desde que o gráfico seja da força em relação ao deslocamento, você vai estar fazendo força vezes distância. Por isso que o trabalho fica numericamente igual à área, tá legal? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer todos os exercícios dessa aula 16 para vocês, tá? Vou conversando com vocês e fazendo. Vou fazer os meus e os do Enem, para vocês pegarem bem o jeito e o conceito da energia trabalho, tá? Aí depois, os meus queridos vão fazer os exercícios que estão fazíveis também. Essa apostila, ela é mais amena do que a de matemática. De física. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício da página 510. Do 21 ao 26, tá legal? Vocês anotam aí? Do 21 ao 26, para vocês, tá? Para o lar de vocês, página 510, exercício 21 ao 26. Façam, pessoal, são só 6 exercícios, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26. São 6 exercícios para vocês treinarem, porque não tem outro jeito, tá legal? Vamos lá. Deixa eu fazer, então, os meus com vocês. Tem uma outra fórmula também para se calcular trabalho, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês tirarem um print desse resuminho aqui e guardar, tá bom? Um resuminho básico para vocês agora. Tem a primeira fórmula que a gente viu da energia trabalho, que é força vezes distância vezes cosseno de θ. E nós aprendemos que quando esse θ for 0 graus, o trabalho se chama motor, porque o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, a formulinha vai ficar só força vezes distância. Aprendemos que quando θ for igual a 180 graus, o trabalho se chama trabalho resistente. E a formulinha vai dar menos F vezes D, porque o cosseno de 180 vale menos 1. Então, o trabalho vai ser negativo. Aqui o trabalho vai ser positivo. Trabalho positivo, trabalho motor. Trabalho negativo, trabalho resistente. E quando θ for igual a 90 graus, o trabalho vai se chamar nulo, porque a força vezes a distância vai dar zero, porque não tem deslocamento. E também porque o cosseno de 90 é igual a zero. Depois, tem uma outra maneira de calcular a energia-trabalho, porque às vezes eles não darão para vocês o deslocamento, quanto deslocou, mas
vai informar a massa e a velocidade. Quando tem movimento, vocês lembram que a energia que se associa ao movimento? Isso mesmo, a energia cinética. Então, nós podemos também falar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. O que é variação da energia cinética? É a formulinha dela. É mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2, onde o m é a massa e o v é a velocidade. O m é a massa do objeto que está se deslocando aí, e o v é a velocidade. Esse VF é final e o V0 é inicial, certo? É esse o resuminho nosso. VF é a velocidade final e o V0 é a velocidade inicial. Pronto. Agora falta o resuminho do gráfico. Mas eu vou mostrar o gráfico depois. Vou começar a fazer exercício só disso aqui primeiro com vocês, tá bom? Aí depois eu faço o gráfico. Mesmo porque acabou meu espaço, tá? Então, dá um pause aí, gente, ó. E um print. Beleza. Vou fazer os exercícios com vocês primeiro, tá? Com licença. Excuse me. É que precisa beber água. Muito. Ó, eu estou na página 187 da apostila de vocês e a aula é a aula 15. Nós voltamos em dinâmica e ela se chama Trabalho de uma Força 1, essa aula. Pronto, localizamos. Agora vamos aos exercícios. Primeiro exercício. Um carro corre a 100 km por hora em uma estrada, sujeito a uma grande força de resistência do ar. Sobre essa força, pode-se afirmar que executa um trabalho igual à energia potencial gravitacional do carro. Então, nós acabamos de ver que o trabalho ele pode ser igual à variação da energia cinética, porque ela está associada ao movimento. E não a energia potencial, porque ele está associado à altura. Não executa trabalho sobre o carro, a força executa, né, trabalho. E é um trabalho resistente, né, porque é a força de atrito, da resistência do ar. Age para conservar a energia mecânica, não depende da velocidade do carro, executa um trabalho negativo sobre o carro, tá certo? Esse primeira letra é E. O trabalho vai ser negativo, porque a força é força de atrito. Então, o cosseno vai ser aquele lá. É força de atrito. Força de atrito está contrária ao movimento. A força de atrito é para cá e o movimento é para cá. O ângulo entre eles é 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Pronto. O trabalho deu negativo. Chama trabalho resistente. Beleza? Então, a alternativa desse é a letra E. Segundo exercício, o carrinho que se desloca numa montanha-russa, conforme a figura abaixo, aí ele mostra, ele faz um negocinho assim, e o carrinho aqui, se deslocando numa montanha-russa assim. É esse o desenho. O carrinho se desloca numa montanha-russa, conforme a figura abaixo, está sujeito a várias forças. Ao seu peso, a resultante das forças de atrito, sempre contrário ao sentido do movimento, a força gerada pelo motor elétrico que move o carrinho, a força normal. Sobre esta chamada força normal, é correto afirmar. O que dá para falar sobre a força normal? O carrinho está aqui, gente, a força normal está aqui, o deslocamento está aqui. Ó, tá? É correto afirmar que não realiza trabalho porque é sempre perpendicular à direção do movimento. Exatamente.
não realiza trabalho, porque é sempre perpendicular em direção ao movimento. Ela faz 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero. Toda força que faz 90 graus em relação ao deslocamento não realiza trabalho. Por quê? Porque ela não ajuda no deslocamento. Quem ajuda no deslocamento? A força do motor e a força de resistência, que é o atrito. Essas aqui têm trabalho. Uma é positivo, que é o trabalho motor, e a outra é negativo, que é o trabalho resistente. Esta aqui tem trabalho nulo, porque o ângulo é 90 graus. Este aqui tem trabalho nulo, porque o ângulo é 90 graus. E este aqui não tem trabalho nulo. Só que este trabalho aqui, ó, é negativo, porque ele está contrário ao deslocamento, que é para cá, e esse é positivo. Trabalho nulo, trabalho resistente, trabalho motor. Tranquilo? Terceiro exercício. O terceiro exercício, ele faz o esquema de um carrinho e ele põe uma força para cá, que faz um ângulo de 60 graus, e o deslocamento é para cá, por 2 metros. Vamos ler o problema. O trabalho realizado pela força 50 newtons, ao empurrar o carrinho a uma distância de 2 metros, é em joule. Aí ele informou duas coisas. Seno de 60 é 0,87 e cosseno de 60 é 0,5, que é o meio, né? Cosseno de 60 graus meio, lembra? Se não lembra, vocês têm a tabelinha dos ângulos notáveis que eu dei para vocês, certo? Ele pede para calcular o trabalho, certo? O que eu faço? Essa força está empurrando o carrinho, né? Então, peraí, está errado meu desenho. Se ele está empurrando o carrinho assim, aqui nós vamos decompor, ó, passa um eixo imaginário XY, ele se decompõe aqui numa força Y e aqui numa força X. Isso significa que esse carrinho vai ser empurrado. Quem vai ser a causa do movimento vai ser o Fx, tá? Então, o deslocamento é para cá também, tá? Não é como eu desenhei para cá, porque a força está para cá, então ele vai se deslocar para cá, certo? Muito bem. Quanto vale essa força X? Veja bem. Lembra da letra Z que nós conversamos? Ela está aqui, ó. Ó, que nós fizemos naquele outro exercício que era mais complicado. De força de equilíbrio estático, ó. Tá vendo que aqui tem uma letra Z? Então, se aqui vale 60, aqui também vale. Se aqui vale 60 graus, aqui também vale, tá? Quem é esse f de x, então, que tem esse ângulo de 60 graus? Ele é f cosseno de 60, porque ele é cateto adjacente, tudo bem? Então, quem é o f de x? O f de x vai ser o f que vale 50, vezes o cosseno de 60 que vale meio. Isso aqui vai dar 25. Pronto, achamos a força. Essa força x aqui vale 25 newtons. E quem é o trabalho? O trabalho vai ser, formulinha dele, força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo. Só que eu já calculei o cosseno. Sorry, eu já fiz aqui, caramba. Aqui já está embutido o cosseno, ó. Seria assim, a força é 50, a distância é 2 e o cosseno é meio. É que eu já fiz antes a força. Ok? Aí isso aqui vai dar quanto? 50 joules, não é verdade? 50 joules. Então tá feito o exercício 3. A resposta é a letra B. De Bosque, tá? Letra B é a resposta do exercício 3. Aí vem os exercícios do Enem. Vou fazer com vocês, tá? Tudo bem? O primeiro exercício do Enem,
ele dá um gráfico e é o quarto exercício. Ele faz aqui um gráfico. Aqui é o deslocamento em metros e aqui é a força em newtons, tá? E esse gráfico, ele vai de 0 até 1. E aqui é 10. E ele faz isso aqui, ó. Aqui está o gráfico. Ele fez um triângulo. A figura representa o gráfico de módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento X. Ó, quando vocês verem essa unidade de metros aqui, gente, é deslocamento, tá? Deu 30 minutos a aula, vocês me perdoem, que até explicar tudo, né? Já vou parar já, tá? Demora, mas é rápido. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção em sentido de deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força, no trecho representado pelo gráfico, ele quer que eu ache o trabalho, o que eu faço? Aí é o que eu falei para vocês. Quando eles pedirem o trabalho e derem o gráfico, o trabalho vai ser numericamente igual à área, tá? Basta eu calcular a área dessa figura aqui. Que figura que é essa? Um triângulo. Como que é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então, qual é a base aqui desse triângulo? 1. Qual é a altura? 10. E divide por 2. Pronto, deu 5. Portanto, o meu trabalho é igual a 5 joules. Tranquilo? Viu? Tá acabando, gente. Só mais um pouquinho. Se precisar dar um print, tá aí. Quinto exercício, ele é teórico, pessoal. A quase totalidade da energia utilizada na Terra tem sua origem nas radiações que recebemos do Sol. Uma parte é aproveitada diretamente dessas radiações, iluminação, aquecedores, baterias, e outra, bem mais ampla, é transformada e armazenada sob diversas formas de ser usada. Carvão, petróleo, energia eólica, hidráulica. A energia primitiva, presente na formação do universo, é armazenada nos elementos químicos existentes em nosso planeta. Fornece também uma fração de energia que utilizamos. Considere as afirmações e fala quais são as verdadeiras. Calor é energia em trânsito que passa espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Está certo. Gente, calor não está parado. Aquela afirmação que a gente faz, eu estou com calor, ela está errada fisicamente. Aliás, tem muitas coisas que a gente fala que está errado. Está dando ar, não é ar, é reflexo. Eu vou me pesar, não é pesar, é medir a grandeza, a massa, né? E eu não estou com calor. O calor, ele não é uma energia que fica em algum lugar, está armazenada. Ela é uma energia em trânsito. Só existe calor quando existir diferença de temperatura, tá? Então tá certa essa afirmativa aqui. Calor é energia em trânsito que passa espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Por exemplo, se eu colocar dois copos juntos, um a menos 10 graus Celsius e o outro a menos 20 graus Celsius, e uma bebida que não congela tão fácil, tem calor. Porque o que está a menos 10 está com a temperatura mais quente e vai ceder calor para o que está com a temperatura mais fria, tá? Calor em física não está associado com temperatura alta. Ele está associado com diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. Segunda afirmativa. Trabalho é medida de energia transferida quando há interação entre dois corpos e deslocamento na direção da força de interação. Sim. Trabalho é a medida de energia transferida quando há interação entre dois corpos, causando deslocamento. Calor e trabalho podem ser medidos com uma mesma unidade de energia. Sim, os dois são energia. Calor é joule e trabalho também é joule. O sexto exercício é um gráfico de novo. É um gráfico da força. Aqui tem um valor que é 40. Aqui é a distância, aqui tem um 0, um 2, que vai fazer isto, depois tem um 6,
depois um 8, depois um 9. E depois tem mais coisa, mas não vai usar, não vou pôr, vai embora, que eu tenho 9, tenho 10, que vai fazer isso, isso, isso. Depois tem o 11 e o 12. Isso aqui é um X em metros. O gráfico faz isso aqui, ó. É linear aqui, aqui é constante, aqui é linear decrescente, passando no 8 e parando aqui. Aqui ele faz isso, constante. E aqui ele vai para o 12, assim. O exercício pede para a gente calcular o trabalho de 2 até 9 metros. De 2 até 9 metros. Então, olha só. O 2 está aqui, ó. O 9 está aqui. E é para eu calcular o trabalho de 2 até 9 metros. De 2 até 8, eu posso fazer uma figura só. É um trapézio, ó, né? Aqui formou um trapézio. Eu vou chamar isso aqui de área 1. E de 8 até 9 é um triângulo. Eu vou chamar de área 2. Então, para eu calcular esse trabalho, eu vou ter que fazer a área 1 mais a área 2, tá bom? Quem é a área 1? Isso aqui é um trapézio. Para eu calcular a área do trapézio é... Nossa, querendo estampar para o lugar errado. Calma, minha filha. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Essa é a forma do trapézio, não é? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Isso aqui também tem que guardar, tá? Quanto dá isso aqui? A base maior é 8 menos 2, que dá 6. A base menor é 6 menos 2, que dá 4. Dividido por 2 vezes a altura. A altura do meu triângulo é 40. 6 mais 4, 10 por 2, 5. 5 vezes 4, 20, com mais um zero que tinha 200. Calculei a primeira área. Agora eu vou para a segunda área. Veja bem. A segunda área é um triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Só que ela está na parte negativa, ó. Olha lá. É menos 20 aqui. Né? Ele não pôs ali, mas é menos aqui, né? Estou na parte negativa. Então, eu vou fazer... a altura desse triângulo vai ser menos 20, vezes a base desse triângulo, que é 1, né? Vai de 8 até 9, dividido por 2. Então, vai me dar menos 10 essa aqui. Então, eu venho aqui e coloco menos 10, tá? Peraí. Aqui é minha área 2. Minha área 2, ela é menos 10. Isso aqui vai dar 190, não é? Então, o meu trabalho deu 190 joules. Tá entendido? Beleza, pessoal. Tá aí a lousa para vocês. Vou parar por aqui para não se estender, tá? Façam o número 7. Vou ficar quieta que já deu tempo aqui, hein? Façam vocês o 7º exercício, ele é teoria, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, falam comigo. E façam aquilo que eu pedi para vocês, gente. Volta, vocês vão lembrar a página, né? É página 510. Vai lá, já marca lá. 510 do 21 ao 26. Por favor, meus anjos, façam a sua parte, que vai dar tudo certo. Um abraço, até a próxima.